Agora, espaço aberto para Antônio Cláudio Bontorim, vem trazendo a sua análise também do que está acontecendo lá em Brasília. Cláudio, sempre tumultuado a nossa capital. Bom dia, Cláudio, bem-vindo. Que aula, né? Do nosso querido doutor Paulo Gracioli, né, Cláudio? Vou até fazer uma propaganda, é neuropsiquiatra, viu? Olha só, tá vendo? Por isso que você ama muito, Cláudio. Eu não sou louco, mas é um médico que a gente precisa procurar e atentar sempre, viu? É importante um apoio nesse sentido. Bom dia, Beto. Bom dia, Sidney. Bem-vindo a Limeira. Bom dia, internautas que nos acompanham. Bom dia, telespectadores da TV Opinião, aqui em Araras, em Limeira, em Piracicaba. Hoje eu gostaria de fazer uma alusão ao nosso deputado federal Miguel Lombardi, que ele deu mais um voto estranho. Não é estranho no sentido de não ser direito dele votar conforme a consciência, mas ele votou pela criação, pela volta das coligações partidárias, aquela excrescência da política partidária, onde quem ganha são os partidos nanicos, né? Aqueles que se autoalugam para outros partidos durante as eleições e só em período de eleições. Dificilmente consegue eleger candidatos, mas estão sempre ganhando dinheiro com isso. A segunda votação dele na sequência, já que ele votou também pelo voto impresso, né? Pela PEC do voto impresso, ele votou sim. Anteriormente, ele também votou pelo fundão partidário de 5,7 bilhões, né? Ele votou favorável também, disse que votou porque era obrigado a votar, porque era o orçamento da União, aquela coisa toda, né? Mas eu acho que ele tem que tomar um certo cuidado com essas votações, principalmente porque ele tem que pensar que a função dele no Legislativo é de legislar também. Não só de trazer verbas, o que é importante para os municípios, que ele consegue trazer essas verbas, principalmente para a saúde e assistência social, que são duas áreas que ele atende bastante, mas ele tem que entender que ele precisa legislar também, ele precisa participar da vida do país, pensando em leis que sejam favoráveis ao cidadão, ao bem comum, ao bem do país. É importante, sim, trazer verbas, mas não cabe ao legislador federal, um político que tem assento numa Câmara Federal, apenas ficar nessa situação. E ontem nós soubemos depois também, né, que o Bolsonaro mandou um aviso que quem votasse contra a PEC do voto impresso não ganharia mais as verbas parlamentares, as emendas parlamentares, né? E isso acontece, isso tem acontecido, infelizmente, mas eu acho que o deputado Miguel Lombardi precisa de uma atenção maior para que ele pense mais nessas votações e naquilo que realmente interessa para o país e não apenas para o governo federal. Cláudio, e uma coisa, aliás, Sidney, eu gostaria de colocar você na conversa também. Uma coisa que me chamou a atenção em relação a essa alteração na lei eleitoral, maior flexibilidade de gastos dos partidos, sem a devida contraprestação de contas. Olha, era muito mais fácil ter o apoio dos empresários, né? Que eles fizeram tudo isso para que não tivesse mais aquele caixa 2, mas praticamente é muito investimento para as eleições e quando você faz uma comparação econômica com o Bolsa Família e também com o auxílio emergencial que ofereceram nesse período. É que a população realmente brasileira ela não consegue identificar esse tipo de
análise de uma forma muito rápida, só vai sentir depois quando o tempo passou. Mas os partidos poderiam dar exemplo em relação a esse aspecto, em relação até mesmo o voto impresso, que o Senado quer pegar uma segunda PEC para tentar justamente justificar essa possibilidade do voto impresso depois do voto eletrônico, que geraria um custo gigantesco nesse momento. Talvez poderia pensar nessa possibilidade de solução um pouco mais adiante, mas não nesse momento tão crítico, na qual poderíamos gastar com outro tipo de investimento, no caso da saúde, a própria educação, que ficou muito precária nesses últimos 2 anos, decorrente à pandemia. E nós vemos os políticos se favorecendo através de um fundo partidário gigantesco, 4 bilhões de reais que poderiam ser utilizados. Tem partidos que não utilizam esse fundo, mas ao mesmo tempo a maioria dos partidos usufrui disso, porque é uma forma de bancar aqueles políticos, Beto, que muitas vezes não conseguem se eleger, e eu ficaria aqui horas e horas citando os nomes desses políticos. Cláudio, quase 6 bilhões, né? É uma fortuna. 5,7 bilhões ainda, não houve nenhum sinal do presidente de que vai vetar ou que vai vetar parte, então ainda continua valendo aquela aprovação de tempos atrás, né? A questão do fundo partidário, como o Sidney disse, realmente é manutenção de políticos. E quem ganha esse fundo partidário de forma mais acentuada são justamente os partidos com maior representação na Câmara Federal, que hoje são o PT e o PSL, né? Depois vem DEM, vem PMDB, vem MDB. Então é a representatividade política eleitoral do partido que dá o percentual em dinheiro dessa verba, desse fundão partidário, Beto. Por isso, essa preocupação em manter o fundão. E nós não tivemos, desde o ano passado, quando deveria ter sido feito, os 2 bilhões necessários para a realização do censo demográfico, que é aquele censo que vai determinar e nortear as políticas públicas em todas as áreas do país. E com a informatização, a digitalização como um todo, o custo cai, porque muitas vezes os políticos teriam que ter os seus comitês de campanha, as impressões e gráfica mesmo, diminuiu as próprias impressões, não é mais necessário, até mesmo por causa das cidades limpas, aquela questão da boca de urna, a camisetinha, hoje basta uma postagem na internet, em qualquer rede social ou via WhatsApp. Então, está muito mais econômico fazer uma campanha hoje do que propriamente no passado. Tá mais então, econômico e deveria fazer esse tipo de análise. E para mim, uma coisa, até eu vou fechar aqui, eu acho que pode ser utópico o meu comentário, mas é inadmissível. Se você fizer o cálculo de quanto um político vai ganhar para ficar aqueles 48 meses trabalhando, deveria sair do bolso dele. A mesma coisa de você prestar um concurso em qualquer instituição, aí, do Banco do Brasil, o metrô, o que seja. Então você não quer entrar lá? Se dedica para estudar. Quantas pessoas fazem universidade para entrar em uma determinada corporação ou um funcionarismo público? Então, cabe aí, se você quer crescer, invista em você. E se você quer ser político, invista em você. Sim. Mas, na verdade, e aí nós vemos, né, o aumento da gasolina pela 9ª vez. Já vai, em menos de uma semana vai dar para completar as mãos, tá bom? 10. Que coisa. Tá bom, chegamos ao final. Cláudio, estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, teremos muito assunto ainda para discutir, mas como hoje nós falamos de harmonização de vinhos aqui, o Dr. Paulo Gracioli também falou que prefere um vinho branco com bacalhoada. Quero perguntar para você também, que sei que você gosta de um vinho, qual que é a dica para bacalhoada? É tinto ou é branco mesmo? Não, eu acho que para bacalhoada é o vinho branco, né? O vinho tinto é ótimo com massas, com carnes, né? Eu particularmente gosto muito do vinho tinto, mas quando você vai harmonizar, você tem que levar em consideração aquilo que você está fazendo na mesa, né? Aquilo que você vai levar para a mesa. Então é o vinho branco realmente. Embora eu acho que não seja problema nenhum você tomar um vinho tinto
com uma bela bacalhoada, né? Um filé, um Gomes de Sá, a Zé do Pipo, aquela coisa toda que a gente sabe que é bom demais e também engorda, né? Tá certo, e é caro demais também. Ultimamente tá muito caro. Pois é. Não, mas eu vou falar para você que eu acho que o arroz está mais caro hoje, viu? Bom, verdade, se comparar. Legal. Cláudio, muito obrigado aí pela palhinha, pela contribuição, sempre inteligente aqui no nosso programa. Tenha uma ótima quinta-feira, até amanhã. Uma ótima quinta-feira, Beto. Uma ótima quinta-feira aos nossos ouvintes. E Sidney, uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana para você. Valeu, Claudinho. Você para mim é um mestre. É isso aí. Valeu, Cláudio Bontori.